Todos nós morreremos um dia, e isto é o que acontece com o seu corpo imediatamente depois. Nos primeiros minutos, há silêncio. Mas em poucas horas, inicia-se uma reação em cadeia que não pode ser interrompida. Seu corpo começa a esfriar, cerca de 1 grau por hora. Os músculos primeiro relaxam e de repente endurecem. As células param de receber energia e começam a colapsar, silenciosamente de dentro para fora, uma a uma. Após algumas horas, manchas escuras aparecem sob a pele. O sangue puxado pela gravidade flui para baixo e se acumula onde seu corpo toca a superfície. É assustador. E isso é só o começo. Cerca de um dia depois, seu corpo começa a emitir os primeiros odores. São as células se decompondo e liberando o que estava preso em seu interior. O cheiro fica mais forte a cada hora que passa. E nunca para. Ao mesmo tempo, as próprias enzimas do seu corpo começam a funcionar. Substâncias especiais que o ajudavam a digerir alimentos durante a vida. Agora, essas substâncias começam a digerir seu corpo por dentro. A partir desse momento, seu corpo deixa de ser seu. Torna-se um terreno fértil para trilhões de criaturas que viveram dentro de você durante todo esse tempo, aguardando pacientemente o seu momento. E aqui está o que é importante entender. Esse processo não depende de você ser jovem ou velho, saudável ou doente. Após a morte, todos os corpos seguem o mesmo caminho. A única diferença é a velocidade. Imagine, um cadáver permanece sem vida por vários dias. E de repente o estômago começa a inchar como um balão. Então, uma descoberta. Isso não é um filme nem fantasia. Acontece com todos os corpos, sem exceção. A causa são bactérias que sempre viveram em nossos intestinos. Enquanto o coração batia, elas permaneciam quietas. Assim que o controle foi perdido, começaram a consumir o corpo e liberar enormes quantidades de gás. Sulfeto de hidrogênio, metano, amônia. Tudo isso se acumula dentro do corpo, exercendo pressão interna. O estômago incha proporções enormes ao longo de vários dias. Então, a pressão explode, com um som e um cheiro. O cheiro é tão forte que os peritos forenses trabalham atrás de várias camadas de proteção. Mesmo especialistas experientes dizem que é impossível se acostumar. Cada vez é como se fosse a primeira. Os gases podem ser tão fortes que podem romper a pele e levantar as tampas dos caixões. É por isso que os corpos são tratados com uma solução especial antes do enterro. Ela retarda temporariamente todo esse processo. Sem esse tratamento, o corpo começa a inchar em 2 ou 3 dias. Em climas quentes, o processo é ainda mais rápido. A temperatura acelera tudo: bactérias, gases e a decomposição em geral. Aliás, é pelo olfato e pelos gases que predadores e necrófagos localizam corpos a grandes distâncias. A natureza garantiu que nenhum recurso nutricional seja desperdiçado. Você sabe o que acontece com seus órgãos internos alguns dias após a morte? Eles literalmente começam a se dissolver por dentro. E isso é feito pelas mesmas bactérias que ajudavam na digestão dos alimentos. Enquanto a pessoa está viva, seu sistema imunológico mantém as bactérias sob controle. Assim que esse sistema é desativado, as bactérias dos intestinos corroem as paredes e se espalham por todo o corpo, usando os vasos sanguíneos como vias de acesso. O cérebro é o primeiro a se deteriorar. Ele é composto quase inteiramente de água e proteína. Poucas horas após a parada cardíaca, ele começa a se liquefazer. Mais rápido do que qualquer outro órgão, e sem nenhum ruído. Em seguida, vem o fígado, os rins e o restante dos órgãos. Todos se transformam em uma massa líquida em poucos dias. O corpo se desintegra mais rápido do que você pode imaginar. E esse processo não pode ser interrompido. Os peritos forenses conseguem interpretar esse quadro com precisão. Com base no grau de decomposição dos tecidos, eles determinam a hora da morte com uma margem de erro de poucas horas. Eles também determinam as condições em que o corpo foi depositado e muito mais. Esse processo é contínuo e não depende de onde o corpo está enterrado. Na terra, no subsolo ou debaixo de água, a decomposição ocorre em toda parte sempre e de forma imparável. Apenas a velocidade e os detalhes variam de caso para caso. Parece incrível, mas se um corpo acaba debaixo de água, ele pode não apodrecer, mas se transformar em algo semelhante a sabão endurecido. Este é um fato científico real que os cientistas forenses encontram regularmente. Tudo se resume à falta de ar. Sem ele, as bactérias decompositoras normais não conseguem funcionar em sua capacidade máxima. A decomposição praticamente para e um processo químico completamente diferente entra em ação.
Essa camada endurece gradualmente e se transforma em uma substância branca e espessa, a cera cadavérica. Ela tem aparência e textura muito semelhantes ao sabão de lavar roupa acinzentado. Esse processo leva vários meses. A cera cadavérica age como um conservante natural. Ela literalmente sela o corpo, impedindo que a decomposição continue. Sob essa camada, o formato do corpo e do rosto pode ser preservado por muitas e muitas décadas. Cientistas forenses encontraram corpos que permaneceram submersos por mais de 100 anos, e suas feições faciais ainda eram discerníveis. Este é um daqueles casos em que a natureza acidentalmente faz o que os cientistas não conseguem replicar intencionalmente. Essas descobertas ajudam a solucionar crimes décadas depois. O próprio corpo se torna a principal evidência. Ele retém vestígios do que aconteceu mesmo quando nenhuma outra evidência existe por um longo período. Quando toda a parte mole desaparece, tudo o que resta é o esqueleto. E ele não tem pressa. Os ossos são a última coisa a se decompor e resistem por mais tempo do que qualquer outra parte do corpo. O osso não é apenas uma haste dura. É um tecido complexo composto por minerais, fibras proteicas e cristais de cálcio. É muito mais difícil de destruir do que o músculo. A natureza precisa trabalhar muito. Primeiro, as fibras proteicas se desprendem do osso, tornando-o quebradiço e esfarelento. Depois, os sais minerais se dissolvem. No final, nada resta. Apenas uma mancha escura no chão. A velocidade desse processo depende do solo, da umidade e do calor. Em solos ácidos, os ossos podem desaparecer em algumas décadas. Em climas secos e quentes, podem permanecer intocados por milhares de anos. É por isso que sabemos de pessoas que viveram há milhares de anos. Seus esqueletos foram preservados em climas secos. Mas em solos úmidos do norte, quase nada resta de uma pessoa depois de 100 ou 200 anos. Há outra opção: a cremação. Ela faz em 2 horas o que a natureza leva décadas para fazer. Temperaturas em torno de 1000 graus Celsius transformam o corpo inteiro em algumas centenas de gramas de cinzas e restos minerais. A decomposição natural completa de um ser humano leva de 1 a várias décadas. De qualquer forma, a natureza não perde a oportunidade. Inscreva-se no canal e assista a outros episódios. É importante.